Senhoras e senhores, muito bom dia. Daremos início, neste momento, à terceira Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é uma iniciativa da Coordenadoria da Infância e Juventude, SEIJE, em parceria com os fóruns regionais do Estado, e tem por objetivo trazer para a discussão teórica e prática questões relacionadas à garantia desses direitos, no que se concerne aos eixos de prevenção, proteção e socioeducação. Neste módulo, em parceria com o Foro Regional da Comarca de Mossoró e apoio de Natal, será trabalhado o sistema de atendimento socioeducativo, sendo enfatizadas as reavaliações judiciais das medidas socioeducativas, Central de Gerenciamento de Vagas, CNACL e CNIUS, audiências concentradas. Com o público-alvo teremos magistrados, chefes de secretaria e equipe técnicas de todas as comarcas do Rio Grande do Norte. Queremos destacar a presença das seguintes autoridades: do juiz coordenador da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, juiz de direito José Dantas de Paiva, o juiz de direito da primeira vara de Caicó, do Rio Grande do Norte, André Melo Gomes Pereira, do juiz da terceira vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal, Homero Lechner, da juíza de direito da vara da Infância e da Juventude da Comarca de Mossoró, Ana Isabel de Moura Cruz. Inicialmente, ouviremos as boas-vindas do juiz coordenador da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, José Dantas de Paiva. Agradeço a presença de todos hoje neste segundo encontro da terceira Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a minha missão agora no inicial é apenas declarar aberta o presente encontro e passar, logicamente, a abertura em nome do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Vivaldo Pinheiro, e passar a palavra ao nosso colega Homero, a quem eu saúdo como representante dos demais colegas presentes aqui, doutora Ana Isabel, doutor André Melo, doutor Ana Isabel, André, Homero e os demais colegas presentes a este encontro. Então, eu passo a palavra para o doutor Homero para fazer a saudação a todos os presentes, a quem também eu saúdo nesse momento, e os colegas juízes. Com a palavra, doutor Homero. Quero aproveitar essa oportunidade da terceira Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma iniciativa da coordenação comandada pelo nosso juiz, doutor José Dantas de Paiva, e aproveito esta oportunidade para saudá-lo e dizer que é uma iniciativa bastante profícua em relação à questão dos direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei, no caso, especificamente das medidas socioeducativas em meio aberto, semiaberto e fechado, nessa tripartite, né, em que a União, os estados e municípios são órgãos interessantes na execução dessas medidas. E aproveito para saudar o doutor André Melo Gomes Pereira, juiz de direito da primeira vara de Caicó, doutora Ana Isabel de Moura Cruz, juíza de direito da vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró. Também saúdo a assistente social Bárbara Medeiros, a mediadora chefe de secretaria da vara da Infância e Juventude, Abner Souza. Também saúdo Érica Bessa, assistente do juiz da vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró, Maísa Feitosa, assistente de gabinete da vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró, e a nossa competente assistente do juiz da primeira vara
e Juventude da Comarca de Natal, Simone Militão, Marisa, chefe de secretaria da primeira vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal, e o nosso amigo Odjanilson Bezerra, que é o coordenador da Central de Vagas da Fundase, e a psicóloga da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró, Isadora Dantas. Então, está feita a saudação, desejando aí a todos um proveitoso encontro em que possamos aqui tirar grandes proveitos desses debates para a aplicação no nosso dia a dia. Desde já agradeço a oportunidade que me foi concedida pelo nosso coordenador, Dr. José Dantas de Paiva, o qual eu saldo também os demais que não foram citados, desejando aí um encontro de muito aproveitamento, de muita qualidade no nosso aprendizado. Muito obrigado. Terceira Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sistema de Atendimento Socioeducativo. Teremos agora a apresentação de um vídeo com o título Projeto Boas Histórias. Depois teremos a participação do juiz coordenador, Dr. José Dantas de Paiva. Mas antes, vamos assistir à apresentação desse vídeo. O projeto Boas Histórias ele foi pensado como forma de dar visibilidade à socioeducação e os resultados alcançados por ela. Eu fumava maconha, aí eu fumei 1, 2, 3 vezes, aí já fui me viciando já. Aí depois comecei a usar todo dia, aí comecei a 2 vezes no mesmo dia e foi só aumentando. Aí quando a pessoa que me dava foi presa, até hoje ele se encontra no sistema penitenciário. Aí eu já comecei a fazer algumas coisas erradas, até para fumar maconha, cheirar cocaína e papel. Um certo tempo aí eu comecei a praticar tráfico, fazer tráfico. Aí quando eu vi que o tráfico não estava dando mais certo, eu comecei a praticar assaltos. Assim, logo quando eu comecei, era fácil, né, tudo. Aí depois que essa pessoa foi presa, aí era muito difícil para mim, porque a gente enfrentava dificuldades lá em casa. Aí eu não tinha, minha mãe não tinha dinheiro nem para fazer a feira direito, dirá para mim comprar minha droga, né? E eu também sempre errei quando eu vivia nesse mundo, mas eu nunca pedi nenhum dinheiro à minha mãe, porque ela não tinha nenhuma obrigação de sustentar meu vício. Aí muitas vezes eu chegava em casa, aí eu tinha fumado, eu sentia muita fome. Aí, raramente não tinha o que comer, ou às vezes, por exemplo, só tinha pão, eu não aguentava todo dia comer pão de noite para dormir. Aí eu cheguei ao ponto de usar muita cocaína. Pronto. Do tráfico, assim, eu achava bem normal, porque, por exemplo, era todo mundo na esquina e só eu ficava esperando os usuários virem. Né? Era só no canto, num beco, no outro, de bicicleta, moto, alguma coisa. Já no assalto, a primeira vez, eu fiquei bastante nervoso por conta da adrenalina. Aí, mais da 4ª vez, eu já estava acostumado, já sabia entrar, já sabia sair, já sabia como enquadrar a pessoa, como todos falam. E se tornou bem mais fácil, que eu virou para mim como se fosse uma rotina, uma coisa normal. A gente sempre estava praticando os assaltos, eu e meu parceiro. Aí, quando teve um certo dia, toda vez que a gente ia, dava certo. Só que sempre é assim, né? Um dia a casa cai. Quando foi um certo dia, aí deu tudo errado. Quando foi no último assalto, aí um rapaz colocou atrás da gente, num carro. Aí eu ainda tirei contra o carro dele, só que negou. Só saiu 2 e o resto não saiu. Mas o dele não negou e eu fui preso. Caí da moto, não consegui a fuga.
Aí foi quando eu fui preso, no ano de 2015, aí vim parar aqui. A maioria dos sócio-educandos que acompanhamos aqui no serviço, eles enfrentam um contexto de vulnerabilidade socioeconômica, né? E este adolescente em especial, ele também ainda enfrenta, de certa forma, esse contexto, né? De dificuldade econômica, de insuficiência alimentar, né? De uso também, né? De drogas pesadas. Contudo, né, tem uma família que deu um suporte, né, assim como essa equipe técnica de referência também acompanhou o adolescente no seu cumprimento da medida. O que nos chamou a atenção em especial desse adolescente foi a forma de como ele chegou aqui. Ele buscava uma mão, algo que o ajudasse a submergir daquele momento de vida ao qual ele estava passando. E foi o que a equipe tentou fazer com ele, não só com ele, como fazemos com todos. O que me decidiu mudar de vida foi perceber que a vida do crime é ilusão. Porque assim como vem fácil, também vai fácil. E na hora que eu mais precisei, a única pessoa que estava do meu lado foi meus familiares. Como eles começaram a me ajudar, aí eu comecei a ter uma proximidade a mais com eles. Aí eu fiquei melhor, que agora eu converso com eles, agora eu já peço conselho. Já me sinto mais aberto a falar com eles. Antes não, porque antes eu costumava escutar meus coleguinhas, mas hoje não, porque eu percebi que só quem está por mim é minha família. No começo, quando eu cheguei aqui, fiquei um pouco nervoso, porque eu não sabia como se dava aqui. Eu achava que aqui, um exemplo, se eu errasse qualquer coisa ou uma falta, eu já iria voltar preso, ou o que eu falasse eu poderia ir preso. Mas eu vi que aqui é uma ajuda que eu precisava. Aí quando eu vim para cá, fazer o pagamento da minha medida, aí eu comecei a conversar tudo, aí eu fui para PSC, no Cadastro Único. Aí lá eu aprendi a ter responsabilidade, fui bem recebido, aprendi a praticar determinadas funções em equipe, a cumprir horário. Fazia a digitação e entregava as fichas para o pessoal que vem chegando, ficava no atendimento. E aprendi que assim como eu, todos devem ter uma segunda chance. Então o Bruno ele foi inserido no Cadastro Único, um local onde ao chegar os técnicos de referência que o receberam, o atenderam muito bem e buscaram explorar nele algo que ele já gostasse de fazer. Foi muito elogiado, sabe? Sempre tentou desenvolver tudo com muita responsabilidade, né? E foi assim durante todo o cumprimento da PSC do adolescente. Hoje está bem melhor, porque eu já ajudo minha mãe hoje em dia. Eu consegui, por aqui, por esse projeto, uma vaga em um curso. Estou fazendo meu curso, pretendo terminar, fazer o Enem esse ano. Tenho um novo pensamento da vida e já faço alguns trabalhos que aprendi no curso já ajuda bastante em casa. Os trabalhos que eu faço é formatação do computador, instalação de drives, cabeamento estruturado, entre outras coisinhas básicas de computação. No cumprimento surgiu a oportunidade de alguns cursos ofertados pelo Senai. E o adolescente ele foi inserido no curso de técnico em redes de computadores, no qual ele desenvolve com muita responsabilidade e presteza, com notas excelentes, local onde ele é muito elogiado por professores, continua cursando, mesmo tendo já concluído toda a sua medida socioeducativa, mostrando o mesmo interesse até hoje. E isso tem feito um diferencial em sua vida. Inclusive, através do curso hoje, ele consegue desenvolver alguns trabalhos ligados a computadores, o que traz alguma renda, alguma pequena fonte de renda para ajudá-lo, tendo em vista que à noite ele está cursando o 3º ano do ensino médio. Para mim, na minha vida, o que é ter sucesso é que hoje eu não uso mais drogas, não sinto mais vontade. Eu vi que é difícil. Não, minto. Se eu disser que eu não sinto vontade, eu estou mentindo. Mas eu sou forte o suficiente para todo dia vencer e mostrar que eu posso. E assim como eu, todos podem.
Meus planos para o futuro é assim como eu mudei, é só seguir minha carreira, melhorar de vida, ajudar meus pais, minha família e ter o de melhor, né? Eu gostaria de agradecer a todos do MSE que me ajudaram, me deram bastante apoio, assim como quando eu caí, ninguém mais acreditava em mim, a não ser meus pais. E eles chegaram e acreditaram em mim. Mesmo algumas vezes eu fraquejando, eles me deram força, me ajudaram, me incentivaram. E hoje, se eu sou uma pessoa melhor, eu só devo primeiramente a Deus, a meus pais e a eles, que nunca desistiram de mim, sempre me ajudaram. Isso mostra que, apesar dessa realidade, se a gente tem uma rede socioassistencial, onde há uma oferta de oportunidade, aí existe a possibilidade de que o socioeducando ele possa sim mudar de vida, como foi o caso deste adolescente que acompanhamos. Ouviremos agora o juiz coordenador José Dantas de Paiva. Quero agradecer aqui, antes de entrar na conversa propriamente dita sobre o assunto, uns agradecimentos antecipados à nossa equipe de trabalho da SEIS, da Coordenadoria da Infância e da Juventude, também aos colegas técnicos e servidores da primeira vara da Infância e Juventude, que se eu for nominar são muitos, e também a equipe técnica da primeira vara da Infância, da vara da Infância e Juventude de Mossoró, que está assumindo esses trabalhos técnicos nesse encontro de hoje. E agradecer especialmente aos colegas juízes, doutora Ana Isabel, que concordou e aceitou em que esse encontro esteja sendo realizado no Fórum Regional de Mossoró, mesmo que de forma remota e presencial, já que nós não podemos estar presentes fisicamente e presencialmente, então está sendo feito virtualmente, mas ela deu todo o apoio necessário, inclusive designando a equipe para trabalhar, e junto com a equipe daqui, da Coordenadoria da Primeira Vara da Infância e Juventude, elaborar esse dia, pensar, planejar e organizar este dia, né? E especialmente aquela que vai compartilhar comigo a mesa, né, de palestras, que é Bárbara Medeiros, que é técnica também da Coordenadoria da Infância e Juventude, sem me esquecer dos demais que participaram. Ana Isabel vai fazer parte também da mesa, repetindo, além de patrocinar este encontro, também vai participar da banca da mesa, hoje, na abertura, e também nos debates que logo mais, depois da parte expositiva, nós faremos com os colegas juízes. E também ao nosso colega André Melo, lá de Caicó, que vai participar, está presente, vai participar do encontro, e Homero, que fez a saudação inicial e fez o acolhimento a todos os participantes, agradecendo agora já a presença dos mais de 82 participantes, o que é um número muito bom e razoável para a área socioeducativa. E quando eu digo assim para a área socioeducativa, é porque alguém ligou para mim perguntando: o que é que vocês vão discutir nesse encontro? É adoção? Não, não é adoção. É adolescente infrator. Adolescente infrator, e vocês se preocupam também com eles? Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente não foi feito somente para a área protetiva, mas também para uma área de intervenção psicossocial para o adolescente em conflito com a lei, que nós chamamos de intervenção socioeducativa, né? Nós temos um Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e que nós temos que também nos preocupar com ele, porque os adolescentes que passaram daquela fase de proteção inicial, e eu costumava dizer isso há muitos anos, continuo repetindo, porque a realidade não mudou, e quando uma criança nasce em tese com todos os direitos garantidos, né, na própria legislação, depois há todo um sistema que promove esses direitos, que defende esses direitos fundamentais, e que ele sempre, em tese, estaria tudo bem, nasceu, tem a garantia, mas nem sempre esses direitos são efetivados. E há momentos que, por uma série de razões, esse adolescente, que até então
tenha uma proteção toda especial, ele comete, sim, atos que nós chamamos infracionais, ele contraria o que determina a legislação, ele entra em conflito com a sociedade, com a família, com a própria lei, e como ele está numa fase ainda que merece uma atenção diferenciada, ele precisa, sim, de uma intervenção. Por isso que nós temos que ter momentos como esse, de se pensar nele, naquele adolescente que cometeu o que se fosse um adulto seria um crime, cometeu o que nós chamamos de ato infracional. E aí basta a responsabilização, se é puro ato infracional, vamos puni-lo, vamos responsabilizá-lo, inclusive com privação de liberdade, sim, também vamos fazer isso. Mas, acima de tudo, lembrar das possibilidades de uma reinserção social, familiar, dele se tornar uma pessoa diferente, da diferença daqueles que todos esperam dentro da sociedade, né? Todos esperam que os demais sejam perfeitos e acabados, que não cometam crimes, e que a gente sempre vê o cisco no olho do outro, mas se esquece que tem uma trave bem grande dentro do seu olho, né? Tem que tirar primeiro a trave do seu olho para ver o cisco no olho do outro irmão. Então, com isso, a gente tem que trabalhar também o adolescente infrator, aquele que assaltou, aquele que é dependente químico, aquele que cometeu algum tipo de ato infracional grave. Lembrando, inclusive, que a maioria dos atos infracionais não é grave, né? São atos infracionais leves e que, mais do que nunca, deve ser visto de uma forma diferente. Tem que ter um olhar diferente. Por isso criou-se esse sistema de atendimento socioeducativo para também olhar para esse adolescente que agora, mais do que nunca, está precisando de uma atenção diferenciada. Então, os nossos agradecimentos a essa equipe que nos ajudou a construir esse momento, Natal, Mossoró, a coordenadoria, e também a consultora do CNJ, Daniela Rodrigues, que nos forneceu material para falar sobre os subsídios das audiências concentradas. Ela deve estar presente, ela disse que iria entrar, não a vejo agora no momento, mas já quero agradecer, pode ser que lá no final eu esqueça de agradecer, porque todo o material que ela forneceu serviu, sim, de subsídios, não só para as audiências concentradas, mas especialmente para que nós elaborássemos alguns tópicos para a discussão. E esse momento é importante porque nós fomos, não vou dizer surpreendidos, mas nós fomos, também não vou dizer agraciados, mas nós fomos chamados a atenção para dois momentos atípicos ou diferentes promovidos pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo CNJ. Pelo Supremo Tribunal Federal, quando no habeas corpus, parece que recebeu o número 143.988, isso foi o ano passado, o Supremo Tribunal Federal, fazendo um estudo, naturalmente, de todos os princípios e regras que regem o atendimento socioeducativo, decidiu, num caso bem específico, né, do sistema de atendimento, especialmente no atendimento ao adolescente que cometer atos infracionais graves, em limitar a capacidade das unidades de atendimento. Porque nós já vimos acompanhando isso aqui no Rio Grande do Norte, uma central de gerenciamento de vagas mantido pela Fundac, uma central que foi construída a várias mãos, e aí vem controlando, junto com os juízes e os promotores, naturalmente essa questão das internações de adolescentes. E nós tínhamos até então uma tolerância de até 12% a 15% para extrapolar a capacidade máxima de atendimento ao adolescente dentro de uma unidade de privação de liberdade. Mas agora o Supremo decidiu que não se deverá mais ultrapassar esse limite sequer desse percentual. Se a capacidade é de 20, somente vai atender 20 adolescentes. Então, é um assunto que traz muitos debates, porque o Supremo, ao limitar a quantidade de adolescentes, a capacidade máxima da unidade, por outro lado, ele também criou alternativas para o sistema para se aplicar ao adolescente que cometer um ato infracional grave, não tem vaga no sistema, mas ele apontou algumas situações ou soluções que os juízes e o sistema deveriam ou devem observar, e que são bem interessantes, como, por exemplo, a privação de liberdade, ou então o cumprimento da medida de internação
em regime domiciliar, que é um fato novo, né? E que aí nós temos que nos debruçar sobre esse tema. E para quem é juiz da infância e juventude, na parte de execução, como juiz dos fóruns regionais, especialmente aqui em Natal, comigo, doutora Ana Isabel em Mossoró, doutor André lá em Caicó, doutora Iunar aqui em Parnamirim. Então, nós temos que pensar nessas possibilidades. Por que não implementar, né? Vamos implementar, quais são os critérios, quem vai acompanhar essas medidas. Então, todas essas consequências, essa decisão trouxe, naturalmente, reflexos no nosso dia a dia como juízes da execução das medidas socioeducativas. Então, esse foi o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar agora. E, além desse, nós temos também um outro, que aí não foi uma surpresa, mas trouxe uma série de deveres, ou então de responsabilidades a mais, de competências a mais, para o juiz da infância e juventude, também o juiz da execução das medidas socioeducativas. Por isso que, nesse encontro, nós procuramos centrar o tema na execução, não de uma forma direta, de procedimentos e fluxos, mas especialmente pontuando algumas situações que nós temos que ter e observar a partir de agora na execução das medidas socioeducativas, né? Então, as audiências concentradas a esse segundo tema, esse segundo assunto, que aí foi trazido pelo CNJ, naturalmente, e agora nós temos que adaptar a nossa realidade. Então, eu trouxe esses dois temas para nós discutirmos aqui e depois promover um debate, se necessário. A ideia é trazer o conhecimento, naturalmente ninguém vai esgotar o tema nesse momento, mas eu vou passar agora um slide que pode mostrar essa situação. Bom, nós temos aqui o habeas corpus 143.988, e agora eu não estou vendo vocês, mas estou vendo só a tela, mas vocês estão vendo também a tela aí. Nós temos o habeas corpus, né, o 143.988 do Supremo Tribunal Federal, que discutiu a questão da quantidade máxima de adolescentes que devem ser encaminhados para a privação de liberdade. E, naturalmente, o primeiro passo que o Supremo Tribunal Federal indicou como alternativa e como política até de gestão foi a adoção do princípio numerus clausus, que significa dizer que o gestor da unidade e também da fundação que acompanha, no nosso caso, a Fundase, que eles fizessem um estudo para adequar a nossa realidade, a quantidade de vagas, naturalmente, a capacidade máxima à nossa realidade. Então, seria o primeiro passo que deve ser feito para que se possa atender e cumprir, porque a decisão do Supremo ninguém pode sequer questionar, o poder pode, mas não se altera, a atender o que foi decidido. Então, o primeiro passo, qual é a capacidade máxima? Qual é a realidade da nossa capacidade? Então, é definir essa capacidade não só para a comarca, mas para o Estado todo. Porque criou-se uma cultura que, se uma unidade de privação de liberdade existe em uma comarca, ela foi feita, ou pensada, ou instalada para atender adolescentes somente daquela comarca. Não é isso. A partir do momento que se cria um sistema estadual de atendimento socioeducativo, aquela unidade ela vai atender naturalmente aos adolescentes de todo o Estado, e não somente daquela comarca. Então, deve ser pensado desde a decisão, e a partir de agora, naturalmente, a definição da capacidade de atendimento daquela unidade. E aqui nós temos 3 no Rio Grande do Norte, para adolescentes do sexo masculino, que são Parnamirim, Caicó e Mossoró, como vocês já sabem, né? Feito essa definição, que é uma questão muito mais de gestão, isso aqui é uma forma de gestão estratégica, mas de gestão, especialmente do executivo do Estado, que é quem é responsável pela execução administrativa das medidas socioeducativas de privação de liberdade, deve fazer. Feito isso, e aí é uma notícia que a gente traz para os colegas juízes, é que eles devem ter em mãos aquelas planilhas que nós enviamos periodicamente, que a gente pode trabalhar para se analisar a possibilidade de mandar sempre, pelo menos uma vez por semana,
é fazer audiências de reavaliação judicial dos adolescentes. Porque tem muitos adolescentes hoje que ainda estão internados pelo cometimento de infrações reiteradas, e não só por uma questão de o cometimento de uma infração grave, né? Há casos em que é possível, sim, se fazer uma reavaliação dessas medidas e progredir a medida socioeducativa de internação para uma outra. Pode ser semi-liberdade e, naturalmente, a liberdade assistida, ou até mesmo a extinção do processo. Então, o primeiro passo que deve ser dado pelos juízes da infância e juventude é exatamente a reavaliação desses adolescentes que hoje estão nas unidades de internação no estado do Rio Grande do Norte, né? Verificar essa situação e essa possibilidade, e a reavaliação é um fato necessário hoje em função dessa decisão do Supremo e até para se adequar, né, à realidade do Estado e da unidade de privação de liberdade. Se bem que o Rio Grande do Norte, eu formei inicialmente, e nós não temos muito esse problema. Só que nós somos informados, e nós temos essas informações semanais, que o sistema de atendimento socioeducativo de privação de liberdade no estado do Rio Grande do Norte hoje está esgotado, atingiu o seu limite máximo. Bom, feita essa reavaliação, aí nós vamos para um segundo passo, que é proceder à transferência dos adolescentes sobressalentes, aqueles que ultrapassam naturalmente, para outras unidades. O senhor esqueceu de compartilhar, doutor Dantas. Pronto, então eu vou fazer aqui uma retrospectiva bem rápido. Então, nós estávamos discutindo o habeas corpus número 143/988 do Supremo Tribunal Federal, que trata exatamente da capacidade das unidades de privação de liberdade. Bom, então, esse habeas corpus ele é coletivo e foi impetrado por conta de algumas unidades de privação de liberdade do Espírito Santo que estavam acima da capacidade. Não era acima só 10%, 20%, 30%, não. Era coisa para dobrar, né? Se tinha capacidade para 20%, tinha 40%, se era para 40%, tinha 80%. Então, em função disso, houve a impetração desse habeas corpus e o Supremo Tribunal Federal decidiu, nesse habeas corpus, disciplinar a internação de adolescentes em unidades de privação de liberdade. E aí o primeiro passo, como eu disse anteriormente, seria adaptar, né, as unidades de atendimento às realidades locais, né? Se Parnamirim, por exemplo, comporta no máximo 70, então esse número tem que ficar definido e a partir daí não se aceita ou ingressará mais adolescentes acima dessa capacidade, né, em função dessa decisão. Depois de tomada essa decisão, que é mais uma decisão política, administrativa, né, adoção desses números clausos, os juízes partirem para a reavaliação judicial dos adolescentes que estão privados de liberdade. Então, em audiência de reavaliação, os juízes deverão rever todas as situações. Naturalmente, ele vai ter que verificar os processos dos adolescentes que estão sob a sua jurisdição para entender qual é o processo que poderá entrar, por exemplo, até numa audiência concentrada para se fazer a reavaliação desse adolescente. Então, é o segundo passo que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal como alternativa a esses limites, porque, naturalmente, tem estados que, como São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, a capacidade dobra, ou melhor, eles dobram a quantidade de adolescentes em relação à capacidade. Então, feitas as audiências de reavaliação judicial, procede-se, nos casos dos adolescentes sobressalentes, se houver necessidade, a transferência deles para outras unidades de internação do Estado, também observando a questão da capacidade máxima. Nunca ultrapassar. Aquele percentual que o Supremo tinha decidido até então, foi revogado agora, foi revisto. Então, a capacidade máxima, se Mossoró tem
a capacidade só de 30, então será somente 30. E não vai sair de Natal para Mossoró, se não há vaga também em Mossoró. E isso serve não só para as internações, mas também para os adolescentes que estão cumprindo semi-liberdade. Então, procedido esse segundo passo, os juízes vão analisar cada caso e, subsidiariamente, aplicar o que prevê o artigo 49, inciso 2, da lei do SINASE, né, da lei 12.594, que é aquela que diz que, quando não há vaga no sistema de privação de liberdade, deve o juiz aplicar, né, a medida de liberdade assistida, que traz outras consequências, porque sobrecarrega o sistema do meio aberto, né? Mas é uma alternativa que o Supremo Tribunal também dá e que nós estamos aplicando aqui no Rio Grande do Norte. Eu que substituo o Homero, e o Homero que está presente aqui o faz constantemente, mesmo que de uma forma meio que, né, Homero, constrangida, porque há casos graves que se percebe, mas quando não há vaga no sistema, ele tem que aplicar uma liberdade assistida. E quando chega aos programas de meio aberto, para a LA ou PSC, há também uma reação, porque o programa não foi preparado, em tese, para atender adolescentes em cumprimento de medida inicial que cometeram ato infracional grave, como, por exemplo, homicídios e outros crimes, e outros atos infracionais graves. E isso já vem sendo feito no Rio Grande do Norte de uma forma já, quanto mais, né, com a prática constante, é uma rotina nossa, a aplicação da LA quando não há vaga do sistema. Mas o Supremo apontou como uma das alternativas, até que apareça uma vaga no sistema. E aí traz o outro problema, porque muitas vezes esse adolescente foi para uma LA, cumpriu bem a medida, cumpriu todas as metas do PIA, que foram estabelecidas pela equipe técnica, junto com a família e os demais órgãos do sistema, e aos 6 meses, no máximo 1 ano, ele cumpriu todas as metas do PIA e a equipe opina ou se manifesta pela extinção da medida, e isso ocorre, né? Então, superada essa possibilidade, e aí não sendo possível, aí a lei, aí o Supremo traz uma outra possibilidade que não é tão pacífica ou unânime, que é a internação do adolescente em casa, né? Aí diz o Supremo, na hipótese de impossibilidade de adoção das medidas supras, né, supra as anteriores, que haja conversão de medidas de internação em internações domiciliares, sem qualquer prejuízo ao escorreito cumprimento do plano individual de atendimento, podendo ser adotadas diligências adicionais de modo a viabilizar o seu adequado acompanhamento da execução. E aqui essa possibilidade traz alguns questionamentos, né? Essa alternativa. Quem é que vai acompanhar esse adolescente em casa, nessa internação domiciliar? É a Fundação Estadual? É o juízo? Aí nós, no Rio Grande do Sul, por exemplo, quem acompanha é a Fundação, é o CASE, é a Fundação Estadual que executa as medidas de privação de liberdade. Mas alguns juízes do interior do Brasil, por aí, nós participamos do encontro recentemente, e alguns juízes decidiram acompanhar a medida pelo juiz, né, com a sua própria equipe técnica, né? Mas como fazer isso, como definir? É o Estado, é o juiz que vai aplicar, e aí nós temos que ter parâmetros, nós temos que criar, e aí nós vamos ter que criar, né? Porque a lei não traz, em tese, não traz ainda esses critérios bem definidos, a não ser para o adulto. E por que o Supremo pensou nessa possibilidade? Ora, se é possível a aplicação de uma prisão domiciliar, por que não para adolescentes? E ninguém pode deixar de aplicar alguma medida
ao adolescente se ela for mais vantajosa para ele, né? Se o adulto tem, por que ele não tem? Isso é um dos argumentos do Supremo à época quando decidiu essa questão. Então, em termos de direitos, é admissível, nós aceitamos por essa razão, sem questionar, mas o maior desafio aqui não é saber se dá possibilidade jurídica ou não. A possibilidade jurídica existe, o Supremo já decidiu que é possível, sim, por várias razões, orando inclusive os direitos individuais do adolescente privado de liberdade. Agora, o questionamento temos que definir critérios, temos que definir quem vai acompanhar a medida e temos que definir como, né? Quem vai elaborar o PIA, quem vai acompanhar o PIA, como serão observados esses incidentes que deverão surgir durante a execução. O Rio Grande do Sul trouxe uma prática boa, em termos percentuais, eles acreditam que vai dar certo, a experiência deles está sendo boa em Porto Alegre, diferente de algumas outras comarcas, mas vamos conversar sobre esse tema nas salas de debates. Mas eu estou trazendo, inclusive, para o público que está participando aqui, inclusive o público da rede de intervenção socioeducativa, especialmente para o meio aberto. Superada essa fase aqui, aí nós temos que pensar numa outra possibilidade. A internação domiciliar poderá ser cumulada com a imposição de medidas protetivas ou acompanhada da advertência ao adolescente infrator de que o descumprimento injustificado do plano individual de atendimento ou a reiteração em atos infracionais poderá acarretar a volta ao estabelecimento de origem. E aqui você traz uma outra reflexão. Ora, se ele já saiu da internação por falta de vaga, como ele vai voltar para lá? É o que ocorre hoje, por exemplo, quando nós estamos num processo, numa audiência de justificação porque o adolescente deixou de cumprir a medida, e nós o advertimos que ele poderá voltar para a internação, e ele olha para o juiz e para a equipe e diz, olha, eu já saí de lá porque não tem vaga, como é que eu vou voltar para lá? Então, nós temos que trabalhar todas essas possibilidades. Mas, de qualquer forma, o juiz pode aplicar outras medidas protetivas e até restritivas de direito ao adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa em regime domiciliar, né? E aí tem juiz que limita a questão do horário, da saída de casa, somente para ir para a escola, que deve ser acompanhada pelo pai, a mãe, ou outro responsável, pelos responsáveis, pai e mãe, pelo guardião. Então, tem que ser definida outras situações. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que a possibilidade jurídica existe. Depois, a fiscalização da internação domiciliar, e eu estou correndo um pouco porque tem outro tema que é tão importante quanto esse, que é a questão das audiências concentradas. A fiscalização da internação domiciliar poderá ser deprecada à respectiva comarca, nos casos em que o local da residência do interno não coincida com o da execução da medida de internação, respeitadas as regras de competência e organização judiciária. Aqui só tem um equívoco da Tavênia, é que a gente não depreca medida socioeducativa, mas está lá no acordo do Supremo, nós delegamos competência, né? Então, aqui é só uma falha de interpretação. Mas aí, se tiver vaga no outro, o juiz encaminha e manda a carta precatória. Não é necessária a carta precatória, basta delegar, naturalmente, a competência que é prevista tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no SINASE. E, alternativamente, a adoção justificada pelo magistrado de outras diretrizes que entenda adequadas e condizentes com os postulados constitucionais e demais instrumentos normativos. Significa dizer que o juiz poderá tomar outras medidas alternativas. E aí você fica se questionando que medidas seriam essas, né? A extinção pelo implemento da idade não pode, não há possibilidade jurídica, mas por perda, em alguns casos, da finalidade da medida, que não deixa de ter o caráter retributivo, mas também é essencialmente educativa, pedagógica. Quais são as possibilidades? Então, a única alternativa que nós vimos são essas, né? Ou o adolescente é portador de alguma deficiência que tenha levado, por exemplo, como já ocorreu, um tiro, aí suspende-se, pode se extinguir,
está em casa sem poder se locomover. Então, tem outras situações que deverão ser observadas. Então, são algumas consequências que eu estou trazendo aqui que vão refletir diretamente na execução das medidas socioeducativas, né? E aqui eu deixo para reflexão, enquanto nós vamos passar para outro tema tão importante quanto esse, para esse momento, que são as audiências concentradas. Bom, o Supremo, ou agora não é mais o Supremo, mas o CNJ, ele trouxe mais uma, vamos dizer, responsabilidade, porque isso nós já fazemos, mas definiu alguns procedimentos que os juízes deverão observar, né? E expediu a recomendação número 98, que são das audiências concentradas, para dizer que os juízes da execução das medidas socioeducativas, a partir de agora, deverão realizar audiências concentradas para atender o adolescente. E aí, eu me recordo que certa vez, lá em Brasília, participando de um fórum nacional, no próprio CNJ, no FONIGE, que é o Fórum Nacional lá do CNJ, que eles queriam implantar isso há uns 5 anos atrás, ainda não tinha bem clara a ideia, eles queriam fazer algo parecido com as audiências concentradas do meio protetivo, né? Que diz respeito ao acolhimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional ou familiar. E aí eu me recordo que, à época, eles disseram que seria uma forma de fazer com que os juízes fizessem as audiências de reavaliação judicial, porque haviam notícias, né, e haviam muitas notícias, realmente, de que os juízes não cumpriam o que deve estar previsto, tanto no Estatuto quanto no SINASE, que é a reavaliação obrigatória e necessária da medida socioeducativa até, no máximo, 6 meses. Tanto pode ser, essas reavaliações, elas podem ocorrer em gabinete, como também em audiências presencial, com a presença da família, da equipe técnica, né? Do próprio adolescente, naturalmente, que deve ser ouvido pessoalmente, fazer essa reavaliação e decidir o que se fazer a partir daquele momento, se a extinção, se a progressão, se a alteração da medida, e assim por diante. Como isso não estava ocorrendo de forma regular, e o objetivo foi esse, e nós fomos contra a época, porque nós, especialmente na capital, nós cumpríamos o que dizia a lei de fazer as reavaliações judiciais. Todas as semanas nós tínhamos audiência de meio aberto, meio fechado, admonitórias e assim por diante. Então, não seria necessário para aquele juiz que estaria ou estava cumprindo o que determina a lei. Mas ele disse, o Brasil é muito grande, a gente precisa disciplinar e fazer com que essas audiências aconteçam. E aí criaram as audiências concentradas, e quando você começa a analisar, ela, de fato, é uma coisa boa, é um fato, é uma recomendação que deve ser observada, né? Na medida que você começa a entrar no tema de uma forma mais profunda, a gente começa a perceber essa necessidade. E eu, recentemente, também discutindo com o doutor André, lá em Caicó, ele tinha também o mesmo pensamento. Eu disse, André, a situação é irreversível, ela veio para ficar, e nós vamos começar a apoiar. E ela chegou pela recomendação 98 do CNJ, que tem como finalidades, primeiro, o que é uma audiência admonitória, ou melhor, audiência concentrada? Consiste no acompanhamento processual periódico presidido pelo magistrado para a reanálise da situação individual de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação e semi-liberdade, com a participação do Ministério Público, naturalmente, da defesa técnica, do próprio adolescente ou jovem, bem como dos seus pais ou responsáveis. Eventualmente, também, e aqui é essencial que se coloque isso como algo que seja necessário, né, eventual, mas necessário, dos demais atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Especialmente dos programas que acompanham adolescentes em meio aberto, aqueles que trabalham com a pós-medida, com a dependência química e com os órgãos que promovem os direitos fundamentais, como saúde, educação, assistência social e outros. Então, qual é a finalidade também das audiências concentradas? Garantir a observância dos princípios que regem as medidas socioeducativas que estão previstos
né, esses princípios no artigo 35 da lei do SINASE, que diz respeito à legalidade, excepcionalidade, prioridade, celeridade, brevidade, proporcionalidade da medida, né, que se observem esses princípios, né. O objetivo também é esse, que, em tese, não seria necessário, porque supõe-se que todos que estão envolvidos com o processo, o juiz, o promotor, o defensor, conheçam esses princípios. Mas, de vez em quando, alguém se esquece e passa por cima deles. E assim como aquela decisão do Supremo, como também agora das audiências concentradas, eu vi com um olhar de aprovação, porque foram observados, quando você começa a ler o conteúdo das decisões e da recomendação, que foram observados todos os princípios previstos em lei, como o da brevidade, aqueles que estão no artigo 35 da lei do SINASE, a brevidade, a excepcionalidade da medida, a individualização na hora da execução, intervenção mínima, não discriminação. Então, são vários princípios que devem ser observados. E nada do melhor do que, num momento como esse, na presença de tantos órgãos que trabalham a promoção e a defesa dos direitos fundamentais, que se pensa a necessidade de reproduzi-los, de reafirmá-los constantemente, né? Então, outra finalidade das audiências concentradas é garantir que se observe o prazo máximo de 6 meses para reavaliação e o direito do adolescente à petição direta à autoridade judiciária, né? E aí o juiz, na frente do adolescente, ele privado de liberdade, ou em audiência no gabinete, ou na própria unidade, porque a ideia é que o juiz faça essas audiências na própria unidade de internação e não no fórum. Então, o adolescente vai ter a oportunidade de dizer como é que ele está lá dentro do cumprimento da medida, vai ter a oportunidade de pedir ao juiz, mesmo que de forma oral, sem a petição por escrita, com defesa técnica, né, que se reduz a termo e ele postula. Então, ele vai ter essa oportunidade nas audiências concentradas. Então, é de fundamental importância que elas ocorram. Depois, promover, naturalmente, e isso já ocorre, né, porque é um direito do adolescente, é um direito individual do adolescente que está em cumprimento de medida, que é promover a participação da família no processo judicial e no desenvolvimento do PIA, e integrar operacionalmente os órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos para a agilização do atendimento. E aqui nós, quando se fala nessas regras e nessa finalidade, nós nos lembramos sempre do NAI, ou do antigo CIAD, né? Que é você organizar todos os órgãos de atendimento no espaço único, para dar qualidade e celeridade a esse atendimento inicial ao adolescente acusado de cometimento de atos infracionais, né? Depois, adequar o PIA, os PIAs, e garantir o devido processo legal, o que o juiz deve observar, né? E também acompanhar os processos administrativos que impõem sanções internas administrativas ao adolescente que contrariam alguma regra interna da unidade de privação de liberdade. Então, seria uma oportunidade também nessas audiências de se acompanhar, e aqui ele está reafirmando, porque o que a gente já faz isso nas audiências normais, de reavaliação judicial. Tem o objetivo também, a finalidade, de fortalecer a fiscalização das unidades, né? Que nós já fazemos isso, mas aqui ele está reafirmando não só as inspeções e a fiscalização, mas a alimentação também dos sínios, né, do Cadastro Nacional de Inspeções Judiciais, e que nós vamos debater depois, para que ele seja alimentado e de acordo com a realidade da inspeção, e não que seja um modelo que se faz e se reproduz de qualquer forma. Além disso, também tem como finalidade garantir o funcionamento das unidades dentro da taxa de ocupação, já observando o que disse o Supremo naquele habeas corpus, né? E, além disso, por último, dentro das finalidades, fazer com que se observe o princípio da não discriminação. Existe e existe. Se não existisse, não estaria aqui. E aí é todo tipo de discriminação que a própria lei traz em relação ao adolescente.
notadamente em razão da etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou pertencimento a qualquer minoria ou status, né? Então, essas são as finalidades das audiências concentradas. E agora tem algumas diretrizes que eu vou trazer aqui, tudo bem muito rápido, porque nós não temos muito tempo. Essas audiências deverão ser realizadas preferencialmente, doutor Homero, doutora Ana Isabel, eu digo para mim mesmo também, né? E doutor André, que está ouvindo, doutor Leonardo, não sei se está presente, preferencialmente a cada 3 meses. Quando ela deve ser no máximo a cada 6 meses, o CNJ recomenda que seja feita a cada 3 meses, né? E vamos tentar não, vamos fazer, né? Outra diretriz, colegas, eu estou falando também para mim, né? Quando eu falo para vocês e para o sistema, eu estou falando também para mim, porque eu sou juiz da execução e eu deverei fazer essas audiências. Logo, né? Elas devem ser realizadas nas dependências da unidade, em um local específico que garanta o sigilo. E aí é uma observação que deve ser feita. Segundo, dar prioridade às internações femininas. Depois, outra diretriz, participação do adolescente e seus pais, o responsável, também da defesa técnica e do Ministério Público. Isso, naturalmente, é um direito, é uma garantia que deve ser observada para o adolescente em cumprimento de medida. Aqui não tem muito o que se discutir. Depois, as audiências de reavaliação, elas não podem ser feitas de forma coletiva, porque pode ser que, de repente, alguém pense e tenha a ideia de dizer, não, vamos fazer uma audiência aqui coletiva, né? Para esse dia, vamos chamar todos de uma vez só e fazer uma audiência concentrada coletiva. Não, elas devem ser individualizadas, né? O que é importante, que nós já fazemos isso. Apesar de marcar uma pauta, agendar uma pauta de audiências, mas as audiências elas sempre são individuais, somente para aquele adolescente, e assim por diante. Mesmo com a possibilidade das audiências concentradas, nós não podemos agora postergar os processos e as audiências já agendadas e aprazadas para fazê-las somente quando forem realizadas as audiências concentradas. Não. O juiz ele pode se antecipar, independentemente das audiências concentradas, e continuar realizando as audiências de reavaliação judicial naqueles casos que já necessários para se evitar que se ultrapasse naturalmente o prazo de 6 meses da reavaliação judicial. E não se esquecer que os processos, não prejudicar os pedidos de reavaliação já podem ser feitos a qualquer tempo, complementando o item anterior. Mas, além das diretrizes traçadas, eles trazem outras, que é a preparação dessas audiências. Elas têm que ser pensadas, planejadas com antecedências, não pode ser a toque de caixa. Então, tem que haver uma articulação prévia, deve ser pensada, planejada em conjunto com o Ministério Público, pode ser dentro do processo, né? Ou pode ser em reuniões convidadas ou convocadas com esse objetivo, trazer MP, Ministério Público, Defensoria Pública e os programas, inclusive os programas de meio aberto, além do programa de meio fechado, e ante os possíveis encaminhamentos, convocar também os representantes dos órgãos e serviços, como os programas de meio aberto e também de pós-medida. Então, esse planejamento aqui é fundamental para o sucesso das medidas. Feito esse planejamento prévio, aí nós passaremos a selecionar, se for o caso, fazer um levantamento dos processos para análise, né? E requisição de envio de relatórios cujos processos ainda não estejam devidamente instruídos. São os relatórios de acompanhamento das medidas. Já tem um PIA, e aí precisa de um relatório de acompanhamento, não chegou ainda, se requisita, para que no dia da audiência esses processos estejam devidamente instruídos e, como diz no processo civil, devidamente sanados, para que a audiência concentrada, de fato, seja boa e que traga resultados práticos, né? E que não se torne mais um ônus para
o sistema e para o próprio adolescente. E, por último, ainda com preparação das audiências concentradas, o programa de atendimento deve providenciar o comparecimento das famílias, e é uma responsabilidade do programa, naturalmente, fazer com que essas audiências se realizem com os familiares, e tem que ser, porque também é um direito individual do adolescente a participação e a presença da família, e as famílias devem ser, naturalmente, acolhidas e devem receber as explicações necessárias do que se trata aquela audiência naquele local de execução de medidas, porque ela que ela está chamando, está sendo chamada para participar, e aí elas devem ser, naturalmente, para resumir, acolhidas e, ao mesmo tempo, cientificadas, ficarem cientes do que está ocorrendo. Então, feita também essa preparação, aí nós temos o passo seguinte, que são os encaminhamentos, né? Especialmente depois de realizadas as audiências. Fim da audiência de reavaliação, o sócio-educando e seus familiares serão encaminhados aos representantes dos órgãos do Poder Executivo presentes em sala separada. Naturalmente, se vai ser numa unidade de internação, tem que ter uma sala específica para receber as equipes dos programas, para a realização dos encaminhamentos pertinentes, inclusive para eventuais programas de acompanhamento ao adolescente pós-medida. E esse pós-medida, Daniela está presente aqui, é quem está acompanhando, está sendo estruturada no âmbito do Estado, com a participação do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. O sistema como todo está também provocado pelo CNJ, trabalhando a várias mãos o cumprimento, ou seja, a elaboração do programa pós-cumprimento de medida, que são aqueles previstos no Estatuto para os egressos, que por uma questão até de adequação aos princípios do Estatuto, pensou-se não mais em chamá-lo de programa de egressos do sistema, mas de pós-cumprimento de medida, e é bem adequada, e geralmente quando as mudanças de conceitos vêm acompanhadas de políticas públicas, nós tendemos naturalmente e obviamente a ser favoráveis, e nós concordamos com essa possibilidade. Então, feito essas considerações, eu encerro por aqui essa minha apresentação, porque Bárbara já está aguardando aí para falar, e eu já terminei passando da hora, Bárbara, e a gente pode conversar depois. Então, eu encerro a minha participação trazendo esses dois temas. Eu fiz esses dois recortes sobre a execução das medidas socioeducativas, e não deixa de tratar do gerenciamento de vagas no Estado, não deixa de tratar da questão dos prazos, da reavaliação judicial e também das audiências que devem ser tratadas, devem ser promovidas, adequadas e realizadas pelos juízes da infância e juventude, especialmente os juízes da execução das medidas. E eu agradeço a participação de todos. Já passaria a palavra direto para a Bárbara, que vai falar sobre a execução das medidas socioeducativas, especialmente em meio aberto. Obrigado e sucesso a você, Bárbara. Você tem a palavra. Bom dia a todos e todas. Doutor Dantas, muito obrigada. E falar da responsabilidade, né, que é continuar a discussão desse tema após essa brilhante apresentação do senhor. Como o senhor me apresentou, eu me chamo Bárbara, eu sou assistente social. Hoje eu faço parte da equipe técnica da equipe da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. E vim, né, hoje com essa missão de trazer um pouco a discussão. Na verdade, eu vim trazer um pouco da minha experiência enquanto coordenadora do Serviço de Medida Socioeducativa do Meio Aberto de Natal. Né, estive coordenadora daquele serviço entre os anos de 2014 até início de 2018. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Mas antes, eu queria fazer justiça, e eu acho que não há como falar de socioeducação no nosso estado sem tocar no nome de Tomás Isabel. Né, eu vou pedir licença para quebrar o protocolo. Fiquei na dúvida se eu faria antes ou depois da minha fala.
mas optei por iniciar, né? Eu não tenho como falar de socioeducação sem tocar no nome da nossa amiga, que há exatos 7 dias nos deixou. Queria falar sem ler, sem utilizar, né, de algo que eu escrevi, mas acho que a emoção também não me permite. E aí peço licença também aos colegas para fazer a leitura, né? Pequenas palavras, mas foram de coração, para Tomásia, né? Tomásia Isabel Fernandes de Araújo. Carregava em seu currículo os diplomas de socióloga e pedagoga, mas na sua alma e na sua essência, seu maior título era o de educadora social, uma das melhores que eu já conheci. Não tenho dúvidas que há 7 dias, o dia do seu retorno para os braços do Criador, as crianças e adolescentes do nosso estado ficaram órfãs, mas muitos adultos também. Grande guerreira e militante da meninada, como ela costumava chamar. A falta que você faz aqui já é imensurável. Eu conheci Tomásia lá em 2018, em uma palestra que ela ministrou na minha turma de serviço social na Universidade Federal. Naquele dia, ela trouxe e falava sobre a medida de semi-liberdade de Natal. Não deu outra. Em 2009, eu passei a ser estagiária da unidade, e foi onde eu tive 2 grandes professoras, a quem eu devo muito do que eu sei sobre socioeducação, mas, sobretudo, a minha paixão. Tomásia era a coordenadora da unidade, e Osinete Pessoa, assistente social à época, e minha orientadora de estágio. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, seja onde for, mas muito mais de ter bebido dessas fontes. De lá para cá, fomos grandes parceiras de vida e de luta. Gratidão por tudo. Com sua partida, minha amiga, mais ensinamentos. Aqueles encontros que nós planejávamos por inúmeras vezes, regada a uma gastronomia bem exótica, não aconteceu. E não poderá mais. Ficando a lição de que a vida não espera, a vida é hoje. Não há como protelar e perder as oportunidades. Fique bem, descanse. Nós faremos o possível para continuar o seu legado, junto à sua meninada, com aquela teimosia que você nos ensinou. Tomásia Isabel, presente. E essas palmas são para ela, nossa amiga, nossa companheira. Bárbara, eu só quero pedir também para... Eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque nós tivemos uma vivência de quase 30 anos na área da infância e juventude, porque nós somos colegas na antiga FEBEM. Eu era assessor jurídico e ela era técnica da fundação, e por muitos anos nós trabalhamos juntos na fundação. Depois, com a aprovação do concurso, quando eu saí da antiga FEBEM, ela permaneceu naturalmente, nós fomos trabalhar juntos no sistema, como todo. Quando eu voltei, passei um tempo no interior como juiz, quando eu voltei, ela estava fazendo também um trabalho com os meninos e meninas de rua, em situação de rua, era ela, Genilda, Herculano, né, professor Herculano. E também nós passamos a trabalhar juntos, atendendo a esses adolescentes que ela chamava sempre de os meus meninos, né? Tinha um coração enorme. E, por algum tempo, ela também trabalhou cedida na primeira vara da infância e da juventude, né? E nós desenvolvemos também lá um trabalho. E foi quando nós ainda mais estreitamos a amizade, né? Depois ela voltou para a fundação, foi coordenar a Semi-Liberdade, e nós tínhamos um contato praticamente que diário, né? E eu costumava ir frequentar a unidade e ir lá reunir os adolescentes com ela e os familiares dos adolescentes. Eram reuniões muito boas, promovidas por ela, que trouxe várias coisas boas, né? E aí se fortaleceu naturalmente muito mais. Eu costumava dizer que Tomásia, e eu disse isso na homenagem que nós fizemos a ela, de colocar uma pitada de amor em tudo que ela fazia. E ela coloca mesmo, que a paixão ela vem e se acaba, mas o amor permanece e cresce, né? E tudo que ela fazia com responsabilidade, porque ela tinha compromisso com a causa. E ela colocava todo o protagonismo, eu disse isso há pouco tempo também, no próprio adolescente. O adolescente é que tem que tomar as suas próprias decisões e nós temos que ajudá-lo, né? E nós fazíamos isso com ela. Então, eu também quero compartilhar com você dessa homenagem agora, com as suas palavras, acrescentando que nós
vamos sentir muita falta de Tomásia, né? A presença dela era constante em qualquer ambiente em que se trabalhava com o assunto. Eu costumava dizer que nós não temos idade, né? Nós não somos velhos. Quando nós estamos juntos, participando de uma audiência pública, de uma reunião, de um seminário, e alguém dizia, Tomásia, Dantas e Genilda são os dinossauros dessa reunião. Eu dizia, nós não somos velhos, nós começamos cedo, né? Então, nós tínhamos essa parceria, essa convivência harmoniosa, tranquila, fraterna, sincera, né? Leal entre a gente, que mesmo distante, porque nos últimos 2 anos, praticamente nós não convivíamos mais juntos por conta das atividades na coordenadoria e outras, ela também tinha as delas. De vez em quando a gente conversava por telefone, mas ela sempre preocupada com os meninos dela. Então, Tomásia merece, sim, todas as homenagens que se vierem a fazer, que já foram feitas, que vierem a fazer em nome dela, né? Ela deve ficar, sim, na memória de todos nós. E muitos dos adolescentes que hoje estão integrados ou não, lembram-se dela, né? Porque mesmo se encontre um jovem, um adulto, num presídio, ele vai dizer, como já ocorreu recentemente, dizer, olhe, se eu tivesse ouvido Tomásia, hoje eu não estaria aqui, né? Então, são situações que vai mantê-la viva em nossa memória e em nossos corações. Então, eu quero prestar esse momento de homenagem a Tomásia Barta. Ela merece. E dando continuidade, como o Dr. Dantas falou, a minha missão hoje aqui é trazer um pouco sobre a execução do serviço de medida socioeducativa, muito mais focado na perspectiva das medidas do meio aberto. Como eu mencionei anteriormente, eu estive coordenadora daquele serviço entre os anos de 2014 e o início do ano de 2018. Foram praticamente 4 anos à frente da execução do serviço do município de Natal. Mas contextualizando um pouco, nós, enquanto Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, temos um papel extremamente importante dentro do Judiciário no que diz respeito à matéria de infância e juventude, quando a SEIG, ela se propõe, né, tem como missão a articulação, a orientação e o acompanhamento, né, nas comarcas, nos foros regionais, nas varas, seja especializadas ou não, no que diz respeito como eu mencionei, toda a matéria voltada para a infância e juventude. Então, ela tem um papel realmente de gestão desse serviço, né, e dessa matéria dentro do Tribunal de Justiça, dando suporte aos próprios magistrados, às equipes técnicas, aos servidores das varas, enfim. E aí a SEIG, ela trabalha com 3 perspectivas, né, a da prevenção, a da proteção e a da socioeducação. Dentro dessas ações, desses projetos, na verdade, existem ações, existem programas e existem projetos também voltados para cada tema apresentado, né? Dentro da prevenção, trabalha-se ações para evitar as violações de direitos, né? Na perspectiva da prevenção, de fato, para que aquela criança e aquele adolescente não tenha seu direito violado. E aí a gente tem algumas ações, como a Rede Convida, as supervisões de estágio, ações educativas também dentro de cada projeto e ação das outras áreas. Na rede de proteção, nós trabalhamos já com o direito violado, quando aquela criança ou adolescente é violentada, tem seus vínculos fragilizados, e aí são as ações mais voltadas para a adoção, guarda e tutela, para o acolhimento, a adoção e o próprio depoimento especial. Eu acho que muita gente já teve contato com essa temática, né? E a coordenadoria estadual hoje é um núcleo dentro do Tribunal de Justiça que gere o processo de depoimento especial, que é a oportunização que as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência têm de ser ouvida por um técnico especializado na área, né, de maneira acolhedora, responsável, minimizando a exposição de uma sala de audiência. Né? Então, hoje a coordenadoria, além de disponibilizar técnicos, né, para realizar a entrevista em si, gere esse processo também. E dentro da socioeducação,
Nossa responsabilidade diz respeito ao acompanhamento, à formação, ao monitoramento, né, das unidades socioeducativas do nosso estado, que hoje nós temos 10. E aí, diariamente, o contato com as unidades, né, hoje em dia muito mais forte com a Fundase, é verdade, precisamos fortalecer esse contato com o meio aberto, embora já tenhamos iniciado há algum tempo essas discussões e esse contato com a própria SETAS, né, a Secretaria Estadual de Assistência, mas precisamos sim fortalecer esse contato com o meio aberto, mas em geral realizamos esse monitoramento, né, junto às unidades da Fundase e todo o apoio necessário, tanto as unidades como as comarcas, quando se faz necessário. E em paralelo a essa atuação, ascende, né, a discussão no nosso estado da justiça restaurativa. Desde 2015, o programa está sendo implementado no nosso estado, dentro do Tribunal de Justiça, com grandes avanços. E aí a área da socioeducação é uma grande privilegiada, assim como o SINASE prevê, da adoção dessa metodologia, né, desse modelo de atuação que é a justiça restaurativa. E aí temos a nossa coordenação, vamos adentrar especificamente ao serviço. Embora o estatuto, que aí a gente vai comemorar esse ano, né, 31 anos, 31, 32 anos, não estou sabendo fazer as contas direito, mas embora o estatuto já trouxesse a necessidade de municipalização dos serviços, no estado do Rio Grande do Norte, a Fundase, que é um órgão estadual, ela foi responsável pela execução das medidas em meio aberto até o ano de 2016. Né? Ela somava todas essas responsabilidades na execução do meio aberto e a execução do meio fechado, fora a parte de proteção, né? As unidades de acolhimento do estado, enfim. E aí, em 2017, a partir de um termo de ajustamento de conduta, o município ele passa a assumir a responsabilização pelo serviço de medida socioeducativa em meio aberto, como já deveria ter sido feito anteriormente, né? Mas aí, em 2007, de fato, esse processo ele se consolida no nosso município de Natal, havendo, de fato, a municipalização dos serviços. Em 2008, inicia o primeiro atendimento, né? A equipe, ela era nova, ela era advinda do concurso de 2006, e ela ficou, durante esse tempo, né, até iniciar, de fato, o atendimento, se planejando, projetando e construindo a forma como o Natal iria executar essas medidas. O estatuto, ele trazia de maneira bem incipiente, na verdade, né? Ele só pincela e menciona do que se trata as medidas socioeducativas, mas ele não diz e não deixa claro como ela deve ser executada. Então, a gente sabe que cada município fazia o seu entendimento, né? Como entendia melhor essa execução. E aí, Natal foi se planejando, né? Recebeu esses adolescentes, e aí, à época, se não me falha a memória, os colegas que estavam presentes diziam que era cerca de 800 adolescentes, e recebeu essa relação, né? Nomes. A Fundase, na época a Fundac, realizou alguns cursos, alguns encontros, formando a equipe, orientando a equipe para como proceder com esse acompanhamento. De fato, em 2008, o primeiro atendimento, o primeiro adolescente começa a ser atendido pelo programa, né? À época, ele se chamava Programa de Execução Municipal de Medida Socioeducativa, né? Aqui, o PENSEMA. Eram servidores, como eu mencionei, oriundos desse concurso de 2006, mas também tinham muitos colegas da antiga Ativa, né, a ONG que executava e fazia parte da política de assistência social no município, mas foi extinta em 2014, se não me falha a memória. Na perspectiva de que programa é algo que tem início, meio e fim, e não é essa a realidade da socioeducação, esse serviço passou a ser chamado de SENSEMA, Serviço de Execução Municipal de Medida Socioeducativa, certo? E aí, como era que esses adolescentes chegavam ao programa, ao serviço? Esses adolescentes passavam por audiência, né? E, posteriormente, depois de algum tempo, a equipe recebia a guia de execução, recebia a relação desse adolescente que havia sido sentenciado para o cumprimento da medida. E vocês imaginem
da dificuldade que o serviço tinha, que os colegas tinham em encontrar esse adolescente, em localizá-lo em seus bairros, quando muitas vezes o endereço vinha errado, vinha sem ponto de referência, ele omitia o seu endereço real, e aí e era extremamente oneroso, né, em todos os aspectos. De recursos humanos, porque havia um desgaste da equipe no sentido de localizar esse adolescente, de carro, de gasolina, quando o carro devia estar em outra diligência, estava na busca daquele adolescente, e aí um grande divisor de águas para esse serviço, para dar qualidade à execução, parece muito pequeno, mas era muito importante, foi uma parceria com o Judiciário e o Ministério Público para que essas equipes, a equipe do serviço, na época sem SEMA, ela participasse da audiência, né? Na audiência em que haveria a sentença do adolescente, que essa equipe estivesse presente, né? E aí era o primeiro contato do adolescente com essa equipe, já tinha esse primeiro atendimento de acolhida, de aproximação, de passar a segurança, porque esse adolescente ele vem muito fragilizado, ele vem muito temeroso do que vai encontrar pela frente, e ao final de cada audiência, aí o doutor Homero está presente, e Natal é o juiz da terceira vara, né, a vara que sentencia, a vara do processo de conhecimento, que sentencia esse adolescente, e ele sabe bem que a equipe está presente, e como isso é importante, é relevante para o processo. Porque quando a gente fala de socioeducação, o tempo é muito precioso, né? Quando o adolescente espera 1, 2, 3 meses para o início desse acompanhamento, ele gera consequências no seu processo pedagógico. E aí, a partir do momento de que a equipe está na audiência e faz esse acolhimento inicial, os ganhos são muito importantes para esse processo, certo? Então, foi a presença das equipes nas audiências, seja ela qual for, né? E também nas oitivas do Ministério Público, foi um divisor de águas para o serviço, de cunho muito positivo. Posteriormente a isso, o serviço passa a se chamar NANCE, né? O Núcleo de Atendimento Socioeducativo. Né? E aí a gente vê que é um serviço com uma história bem grande e que vão havendo algumas mudanças, mas no ano de 2009, né, finalmente a gente tem a promulgação da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, né, vinculado ao antigo Ministério de Assistência Social, né, de Desenvolvimento Social, e é esse documento que norteia e traz, de fato, como essas medidas devem ser executadas em meio aberto. Sobretudo, que essas medidas, esse serviço, ele deve ser executado dentro dos centros de referência de assistência social, dentro dos CREAs dos municípios, né? Até então, Natal funcionava como um núcleo à parte, até porque não tinha a tipificação. A tipificação ela é posterior ao início da execução dos serviços. E aí é essa tipificação que norteia e direciona como ele deveria ser feito, certo? A equipe tentou, estudou, e só em 2012 tentou, de fato, que houvesse a primeira descentralização. Mas naquela época não teve sucesso, né? O modelo que a equipe tentou, a época coordenadora, e ficou por muito tempo, foi quem fundou o serviço em Natal, a assistente social Rosângela, né? Naquele momento a equipe não logrou êxito, né? E foi realmente uma tentativa de reordenamento frustrante. E aí as atividades elas permanecem sendo realizadas no núcleo descentralizado dos CREAs. Até que em 2015 para 2016, inicia-se novamente as discussões da necessidade de reordenamento, de trazer esse serviço para dentro dos CREAs, né? E aí, naquela época, houve a portaria 39, né, do município de Natal, que propõe o reordenamento, trazendo claramente quais são as atribuições de todos os atores que compõem aquele serviço, desde a coordenação até o pessoal de apoio. Além disso, de que forma coloca em portaria, de que forma o serviço de acompanhamento de medida socioeducativa, ele, em meio aberto, ele deveria ser executado. Quais eram as prerrogativas da liberdade assistida e da prestação de serviços à comunidade. Mas a equipe pensava, a equipe planejava, mas, de fato, ela só conseguiria executar a contento aquilo que foi proposto
com recursos humanos adequados, né, em quantidade principalmente. E aí, no ano de 2016, há o concurso municipal para a Secretaria Municipal de Assistência, e Natal ganha uma equipe fantástica, né, que, se eu não me engano, houve um momento em que, para a execução de medida socioeducativa apenas, né, voltada para esse serviço, tinham cerca de 75 servidores, né, muita gente, até porque a quantidade de adolescentes no município de Natal é muito grande. Na minha época, eu não sei qual é a realidade atualmente, mas na minha época, enquanto coordenação, nós tínhamos aproximadamente 500 adolescentes ativos, sentenciados para o cumprimento da medida. Então, a equipe realmente, para dar o caráter pedagógico que a medida necessita, né, e respeitar aquilo que o SINASE traz enquanto quantitativo, né, de profissionais para cada adolescente, a gente precisava ter uma equipe bastante substanciada. E aí, 2016 foi esse ano também, que para mim foi um marco, um divisor de águas na execução do serviço, que soma-se, né, à equipe anterior, que tinha muita experiência, que construiu o serviço, que viveu experiências, que conhecia o que não dava certo dentro do serviço e tinha muita vontade de fazer acontecer, com a garra, com a vontade de fazer, com a competência desses colegas novos, né, que estavam aí, desculpe, mas com sangue nos olhos, querendo trabalhar e querendo executar esse serviço da melhor maneira possível. E aí eu tenho alguns colegas, né, presentes aqui que sabem que não é ousadia minha dizer que Natal hoje tem um dos serviços de medidas socioeducativas de referência no nosso país, né? O trabalho executado pela equipe é de muita qualidade, de muito empenho, né? E os resultados alcançados são extremamente relevantes. E aí eu não tenho como falar de medida socioeducativa sem trazer esse documento extremamente importante e protagonista dentro do processo de socioeducação, que é o Plano Individual de Atendimento. O PIA, e aí o SINASE, em seu capítulo 4, a lei do SINASE, ela traz no seu artigo 52 do capítulo 4, que o PIA, o cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, dependerá do plano individual de atendimento, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente. E aí o PIA, sempre, essa tecla era sempre batida, a gente sempre trazia para as discussões, para os nossos estudos de caso enquanto equipe, da importância da elaboração e da construção desse documento, né? E que o PIA ele não é do serviço, ele não é do programa nem da equipe técnica que referencia o adolescente, ele é um documento do próprio adolescente. Ele é um projeto, ele é um instrumento real. O PIA ele é um plano para a vida do adolescente, que favoreça a sua autonomia, né? É um instrumento de trabalho a serviço das necessidades desse adolescente, considerando a sua singularidade e seu contexto que ele está inserido. Mas aí, não, essa fala eu vou colocar um pouquinho mais na frente. No caso da liberdade assistida, e aí a gente tem sim uma diferença na análise dos PIAs, de prestação de serviços à comunidade, de liberdade assistida. A liberdade assistida, que é a concessão de liberdade sob condições, né? Ou seja, esse adolescente ele permanece em casa, no seu domicílio, mas com restrições de direitos que estabelecem limites a esse adolescente. O PIA da liberdade assistida, o cumprimento de suas metas, ele vai mensurar o cumprimento satisfatório ou não dessa medida, né? A medida do cumprimento da liberdade assistida, ela é definida pelo PIA. Ela é definida pelo Plano Individual de Atendimento, que estabelecerá, entre outras coisas, quais são as restrições de liberdade a esse adolescente, como, por exemplo, a proibição de frequentar certos locais, de aproximar-se de certas pessoas, e quais são as suas obrigações. A obrigatoriedade de retirar a documentação, de frequentar cursos ou instituição, de comparecer aos atendimentos e etc. Além disso, no caso de Natal, que tem o PIA, né, como seu instrumento norteador para a execução dessa medida e para acompanhamento dela, esses adolescentes, a partir do reordenamento, foi construída a oficina de proteção, direitos e responsabilidades. Essa oficina ela é cíclica.
os profissionais, terapeutas ocupacionais, pedagogos, os educadores que acompanham os adolescentes, né? A equipe de referência dele, que eu ainda não mencionei, mas em Natal, são 3 profissionais que referenciam esse adolescente: assistente social, psicólogo e educador social. Então, essa equipe em conjunto ministra essa oficina em que temas pertinentes à adolescência, à questão infracional, eles são abordados dentro do processo e ele tem duração de cerca de 2 meses. A início, quando foi pensada essa proposta, na época do reordenamento, essa era para ser uma medida, uma inserção inicial. Nos 2 primeiros meses de acompanhamento da medida socioeducativa, o adolescente estaria presente, estaria cumprindo, participando dessa oficina. No entanto, a gente observou que tinha adolescente que ainda não estava preparado para uma atividade em grupo, para discutir com seus pares, para estar presente naquele momento. E aí a equipe de referência desse adolescente avalia um momento oportuno de inserção na oficina de PDR, né, de Proteção de Direitos e Responsabilidades. Mas em Natal, existe esse espaço dialógico para contribuição, para discussão, para que esse adolescente ele seja protagonista do seu processo, e eles também participam da construção das atividades, né, executando essa oficina, de forma conjunta ao acompanhamento das metas estabelecidas no PIA, sempre. Já na prestação de serviço à comunidade, o cumprimento da meta do PIA, ela não pode ser forma de avaliação do cumprimento ou não da medida. Na prestação de serviço à comunidade, a obrigatoriedade de desenvolvimento de atividade não remunerada em instituição pública ou privada sem fins lucrativos, preferencialmente na comunidade de origem do adolescente, né? A medida do cumprimento de PSC pelo adolescente é a execução satisfatória da atividade, conforme previsto lá no PIA. No PIA, o PIA deve contemplar, sim, o encaminhamento do adolescente à instituição, que possibilita o seu desenvolvimento das tarefas de interesse geral e adequadas às suas aptidões. Os outros encaminhamentos apontados no PIA, diferente da liberdade assistida, eles são, como emissão de documentos, profissionalização, na PSC, se dão a título de garantia de direitos, não podendo a sua inobservância justificar esse cumprimento da medida. Então, a miúde, em se tratando de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, o PIA tem esse caráter diferente, né? Na verdade, a sua análise, mas em ambas, ele é o documento norteador para o acompanhamento dessa medida que seja feita de qualidade. E aí eu vou contar uma história para vocês, né? Eu já socializei isso com minha equipe, mas dentro da socioeducação, PIA sempre foi o meu calo, sabe? Aquilo que me trazia mais dificuldade. E aí eu participava de cursos de formação. PIA, eu ia. A gente vai discutir PIA aqui no Ministério Público, um curso da UNB, um módulo é sobre PIA, e eu ia com muita sede, ansiosa, na expectativa de que, ao final daquela atividade, um PIA fosse apresentado, né? Um modelo de PIA fosse entregue para que a gente trabalhasse dentro dos serviços. Lê do engano meu. Né? E aquilo me deixava muito angustiada. Né? Meu Deus, eles não vão entregar um PIA, não vão dar um modelo, a gente precisa de uma referência. Até que, a duras penas, eu entendi que o PIA é uma construção coletiva da equipe que trabalha com o adolescente, né? Do serviço de proteção, do serviço que executa a medida socioeducativa. E aí, um dia eu achei um site que diz assim, PIA de PSC e PIA de LA. Eu disse, opa, é aí mesmo, né? Vou pegar esse PIA e vai dar certinho aqui para o nosso serviço. Mais uma vez, eu estava enganada. Ele não atendia às nossas necessidades. E aí, o PIA que se tem em Natal hoje, ele foi construído de maneira coletiva com a equipe que estava no serviço, né? Trazendo à luz as nossas necessidades, né? O que é que a gente via como importância de relevância constar no PIA. Mas aí, uma das grandes, para mim, de uns pontos mais importantes, se encontra aqui ao final. Aqui eu trouxe um exemplo, certo? Eu não sei se a imagem está muito boa, vocês conseguem ver, mas eu trouxe apenas um eixo, né, do PIA de Natal, que é o eixo de educação, mas aqui a gente apresenta as metas, os responsáveis e o prazo para que ele seja executado. Porque você vem de um adolescente você pega um adolescente que está há 5 anos afastado do ambiente escolar. O ambiente escolar sempre foi
um ambiente preconceituoso que estigmatizava esse adolescente, que dizia o tempo todo: eu não quero você aqui na minha unidade, presente nesse espaço, você não é bem-vindo. Mas aí eu tenho como meta que esse adolescente volte para a escola, né, para aquela escola. E aí, geralmente, ele frequenta a escola do bairro, que no bairro, né, infelizmente, muitas pessoas sabem do seu histórico infracional, e aí é que ele não quer mesmo, jamais ele vai ser acolhido naquele ambiente. E aí fica como desafio para as equipes pensar que a educação ela pode ter outra perspectiva para além da sala de aula. Eu posso procurar no bairro desse adolescente iniciativas, projetos, ações que trabalham a educação sob outra ótica, sob outra perspectiva, certo? Mas aí o importante é trazer aqui quem são os responsáveis por esse processo. É o adolescente? É a família? É a equipe que referencia esse adolescente? E eu preciso estar atenta também para aquilo que é de responsabilidade do poder público, né? A gente sabe que muito desses serviços, seja na área da educação, seja na área da saúde, esse adolescente vai ter que recorrer ao poder público, e muitas vezes esses serviços não funcionam ou não acolhem esse adolescente. E aí ele não pode ser penalizado por esse processo, ele não pode ser penalizado pela não execução dessas políticas públicas que desencadeiam, sim, processos negativos dentro desse contexto socioeducativo, certo? Além disso, qual é o prazo que eu tenho? Né? Fica muito mais fácil para a equipe, para a família, para o adolescente mensurar e organizar-se para o cumprimento dessas metas. Eu tenho 30 dias, eu tenho 60 dias, eu tenho 180 dias, né, que em geral é o tempo mínimo de uma liberdade assistida e o tempo máximo de uma PSC. Ou essa meta ela deve ser mantida para além da medida socioeducativa, né? Porque manter-se afastados da prática infracional é uma meta para além da medida socioeducativa, né? Acho que vocês concordam comigo. E aí, ainda a respeito do PIA, do ponto de vista teórico e metodológico, ele é um instrumento pedagógico fundamental para garantir a equidade no processo de cumprimento da medida socioeducativa. Do ponto de vista operacional, ele constitui-se em uma importante ferramenta no acompanhamento da evolução pessoal e social do adolescente e na conquista de metas e compromissos pactuados com esse adolescente e sua família durante o cumprimento de sua medida socioeducativa. E a dimensão básica do atendimento é o seu desenvolvimento pessoal e social. Como desafios, né, o serviço sempre encontrou a dificuldade de inserção e parcerias em PSC, né? Infelizmente, muitas instituições não estão abertas, né? Eles têm esse estigma, e quando a gente fala que é de serviço de medida socioeducativa, realmente eles fecham as portas, é um trabalho de formiguinha, de sensibilização da relevância, né, que essa instituição também vai prestar a esse adolescente fazendo a sua acolhida. A escolarização dos adolescentes, né, é algo muito, muito forte e que traz impactos muito negativos em todos os aspectos, né, óbvio, mas no que diz respeito à PSC, em muitas situações ele não consegue ser inserido em outras atividades para além de portaria ou de ASG, e aí sem diminuir essas profissões de forma alguma, mas o cunho da escolarização, da medida socioeducativa, ele é pedagógico, né? Então, a importância desse adolescente ser inserido numa atividade que ele tem aptidão, que traga aquisição de conhecimentos para eles, né? E aí a gente tem como mensurar. Mensalmente, a gente fazia o acompanhamento das equipes, né? De cada adolescente, qual era a situação dele naquele mês. E a gente via os descumprimentos, o que é que a equipe tinha que providenciar, se ele estava cumprindo satisfatoriamente, se ele já tinha sido inserido na instituição. E aí a gente tinha aquelas instituições que a gente já sabia da forma humana que acolhia, pedagógica, que acolhia esses adolescentes. E como os índices de descumprimentos eram mínimos nessas instituições. Mínimos, quando eles eram inseridos em atividades. Por exemplo, numa escola, quando ele se tornava secretário escolar, ajudava na secretaria, com matrícula de adolescentes, de alunos, né, nas próprias salas de aulas, enfim.
nas unidades básicas de saúde, e aí eu me refiro e me reporto àquele vídeo anterior, né, que a gente iniciou, que antecedeu a fala de Dr. Dantas, que traz o exemplo daquele adolescente, quando ele foi inserido no cadastro único e ajudava na digitação dos cadastros, na organização nas filas, na distribuição das fichas, né, quando ele é inserido, de fato, no contexto daquela instituição, os índices, além da aquisição de conhecimento, bastante relevante para ele, os índices de descumprimento são mínimos. Né? Ainda como desafios, isso que eu mencionei, né? Sensibilizar as instituições que acolhem os adolescentes de PSC para o caráter pedagógico da medida, a entrada das facções em nosso estado, que aí é assim, eu acho, é um tema para uma próxima jornada, né? A gente passa uma manhã e uma tarde discutindo as dificuldades e o que a gente tem enfrentado, né? Está cada vez mais difícil trabalhar com medida socioeducativa, porque a gente tem as facções dominando os territórios, dominando as unidades de execução, e os aspectos são extremamente negativos para esse processo. As sentenças de adolescentes para o meio fechado, o doutor Dantas até falou sobre isso, né? As sentenças do adolescente para o meio fechado, que é para o meio fechado, mas na ausência de vagas, há necessidade de aguardar vaga em meio aberto. E aí os senhores imaginem da dificuldade de trabalhar com um adolescente, né, numa oficina, né, que eles participam de forma conjunta. E aí eles conversam sobre os seus atos infracionais, e aí eu tenho um adolescente que tem 3 homicídios, por exemplo, e um adolescente que divulgou nudes dos seus colegas, né, de um grupo na escola, e está lá cumprindo a medida. Como é difícil que esse adolescente entenda o motivo pelo qual eles estão, os dois, né, recebendo a mesma penalidade por atos infracionais diferentes cometidos. Né? Então, isso também é uma grande dificuldade dentro do serviço, além da pandemia, né? Que também é, como eu disse, também, assim como a questão das facções, é tema para uma próxima jornada. Imagine da dificuldade de você construir um PIA de maneira remota, sem ter nunca visto esse adolescente, ter tido contato com sua família, para além das dificuldades, né, tanto das equipes como dos adolescentes, de acesso a uma internet de qualidade, um aparelho celular, né, que proporcione esse contato visual entre ambos, enfim. Para além de outros aspectos que, posteriormente, no momento das salas simultâneas, após o intervalo, a gente vai ter a oportunidade de conversar e de trazer para o diálogo essas dificuldades também. E aí as possibilidades foram muitas, né? A gente tem que concordar que o processo de reordenamento do serviço de Natal trouxe muitos benefícios, né? Uma maior aproximação da equipe de referência, da realidade dos adolescentes acompanhados, a equipe pisa o chão do adolescente, a equipe está próximo do adolescente, a equipe tem a oportunidade de conhecer aquele território, de saber quais são suas potencialidades, quais são as ONGs, quais são os serviços que estão disponíveis para esse público naquele território. Né? E aí os avanços e os ganhos são imensuráveis, né? A partir desse processo de reordenamento. Em Natal, nós temos 4 CREAs, né? Em cada zona administrativa, norte, sul, leste e oeste. E aí essas equipes estão descentralizadas nessas unidades, né? Fazendo esse trabalho, pisando esse mesmo território, né? Se aproximando cada vez mais da realidade desse adolescente. A possibilidade em atender as demandas surgidas ao longo desse acompanhamento, trabalhando a territorialização dos socioeducandos, como eu já mencionei anteriormente. O fim do tempo de espera para a inserção em liberdade assistida, dando celeridade ao processo socioeducativo. Como eu mencionei também, em se tratando de socioeducação, tempo é ouro, tempo é vida, né? Tempo é pedagógico. E aí, anteriormente, os adolescentes, eles ficavam aguardando a nova abertura de uma turma, de uma oficina em liberdade assistida, que anteriormente era um xadrez, de flauta, de cidadania, e aí de alfabetização e letramento também. Mas aí, às vezes, eles aguardavam 4, 5 meses para que uma nova turma fosse aberta e ele pudesse ser inserido. E aí, com o processo de reordenamento e a construção dessa oficina numa modalidade cíclica, que ela tem possibilidade, se houver necessidade, de abrir a cada semana, né, com módulos, sem que ninguém perca nada do que é discutido nessas atividades, né, a gente ganha um tempo importantíssimo dentro desse processo, certo?
Além disso, a aproximação com as equipes do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos, né, que é o PAEF, que também estão inseridas dentro dos CREAS, que é um serviço que atende as famílias, aos indivíduos que estão em situação de violência. E muitos dos nossos adolescentes que estão em cumprimento de medida também têm as suas famílias perfil para inserção nesse serviço. E aí o trabalho se dá de maneira conjunta. Além disso, a participação nas audiências de justificação, de apresentação, admonitores, oitivas do Ministério Público, né, que já foi uma aquisição da gestão anterior, ainda no início da formação do programa, do serviço, mas que tem ganhos e foi mantida até a atualidade, né, porque os ganhos são importantíssimos e extremamente relevantes para o processo socioeducativo. Essa parceria com o Judiciário e com o Ministério Público. E aí, para finalizar, me reportando um pouco ao vídeo que foi passado, né, no início das nossas falas, aquele adolescente que, à época, a gente batizou de Manuel de Barros, fazendo uma analogia com os nossos autores, né, clássicos brasileiros. Esse adolescente conseguiu reconstruir o seu projeto de vida, mas ele foi apenas um, né, que a gente conseguiu mostrar. Mas as experiências positivas são inúmeras, né? E até hoje, esse adolescente, o vídeo é de 2017, mas até hoje, estamos em 2021, e esse adolescente mantém contato com sua equipe de referência, e, por fim, ele comunicou à equipe que em 2018, se eu não me engano, após conclusão daquele curso que foi inserido através da equipe que o referenciava, ele conseguiu ser contratado por uma das empresas do Grupo Riachuelo, se encontra trabalhando lá até hoje, e o ano passado ele casou, constituiu sua família. E assim que ele foi contratado nessa empresa, e assim que ele casou-se, ele mandou foto do seu casamento e do seu primeiro crachá para a equipe de referência que o acompanhava, né? Então, a socioeducação, ela é possível? Sim. Infelizmente, nós temos muitos desafios. A batalha não é pequena, mas existem muitas possibilidades de atendimento para a gente construir mais outras boas histórias, né, nos nossos municípios. E aí eu encerro minha fala, agradeço a participação e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Nós acertamos, e eu disse que conduziria esse momento, ficou um técnico da Vara da Infância, ou da Coordenadoria da Infância, para selecionar algumas perguntas, se algum internauta, né, quisesse fazer alguma pergunta agora. É possível que nós tenhamos aqui alguns minutos de perguntas e respostas. Então, quem selecionou, por favor, coloque no chat que a gente, ou então passe para o celular, que a gente vai fazendo aqui as perguntas e se houver necessidade a gente responde. E meus parabéns, viu, Marta? Ora, Marta, Bárbara. Obrigada, doutor Dantas. Excelente a sua explanação e a sua participação. Bondade sua. Não, é verdade. Então, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que nós explanamos até agora? Alguém que está participando? Doutor Dantas, se o senhor me permite... Joelma levantou a mão. Pois não. Levantou. Joelma, me dê só um minutinho. Quando a gente abriu o processo de inscrição, lá no formulário, a gente abriu espaço para algumas perguntas, né? E aí, na sexta-feira, a gente fez um levantamento e algum colega, eu não sei exatamente quem foi, se a pessoa estiver aqui presente, pode se manifestar também. Ele fez a seguinte pergunta, e aí eu me senti na responsabilidade de responder, porque se perguntava sobre o PIA, e aí na minha apresentação eu fazia essa menção, né, ao PIA, e a pessoa perguntava o seguinte, o colega perguntava assim, como avaliar o cumprimento de uma medida de liberdade assistida? Né? Eu acho que na minha fala, embora tenha sido muito breve, eu menciono, né, que e aí, talvez não. É melhor até que eu deixe para o doutor Dantas, viu, pensando melhor, porque ele que é o juiz de execução, que avalia, não, né? Você pode responder. Mas eu mencionei, né, da importância do acompanhamento dessas metas do PIA, né? Se aquilo que foi proposto e pactuado entre a família, o adolescente e a equipe de referência, se eles conseguiram atingir aquelas metas estabelecidas.
certo? Mas o colega também coloca o seguinte, e por que os PIAs não focam na potencialidade do socioeducando e não trazem objetivos concretos, reais, mas abordam metas subjetivas de modo as dificuldades de aferir o cumprimento. Por exemplo, no eixo educação, chegou sem saber ler, meta, aprender a ler. Não tem documentos, meta, providenciar a retirada. Providenciar a retirada do documento. Tem interesse em alguma área profissional, participa de minicurso, uma aula, em uma palestra, né? E aí, é aquilo que eu mencionei, né? Cabe à equipe sentar, se fortalecer coletivamente, né? Se apropriar dos instrumentos norteadores e pensar, sim, a melhor forma de elaborar esse plano, de construir esse plano, né? E as potencialidades do adolescente podem e devem ser elencadas nesse documento, né? Não é algo genérico e que fica no campo das ideias, não. A gente tem condições e possibilidades de coletivamente construir esse instrumento de uma maneira que a gente possa, assim, mensurar as aquisições desse adolescente e avaliar, né, o seu desenvolvimento ao longo do cumprimento da medida. Mas aí cabe à equipe, né, se fortalecer para a construção de um documento de qualidade que atenda às suas necessidades. Certo, doutor Dantas? É isso mesmo. Inclusive, quando você estava falando, Bárbara, a respeito de procurar um modelo no início, né? Nunca ninguém vai encontrar um modelo pronto e acabado de um PIA, porque o PIA, como você acabou de dizer agora, é uma construção, né? Ele deve ser construído por quem? Pelo adolescente, pela família, pelo professor, pelo amigo, pelo vizinho, pelos parentes, pelo técnico também que vai acompanhá-lo. Então, é uma construção coletiva de todos que estão envolvidos diretamente com a vida do adolescente. Então, você não pode encontrar um PIA igual ao outro nunca, nem aqui, nem ali e em canto nenhum, né? Porque ele é único para cada um. O que você pode traçar são os eixos, naturalmente, né? Da promoção dos direitos à saúde, à educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, profissionalização e outros mais. Aí você pode traçar realmente alguns eixos a serem definidos e ali quem vai encher, quem vai preencher é o adolescente. O que é que ele quer fazer? Eu quero ser mecânico de moto. Por que de moto? Aí vamos descobrir as causas. Então, quem vai construir esse PIA é o adolescente e a família de uma forma coletiva com todos. Então, por isso que nós não podemos pegar um modelo de um canto para outro, né? E nem copiar e colar. Ele é individualizado. Da mesma forma que a execução é individualizada, a audiência é individualizada, o PIA, especialmente, o PIA é um documento, é um instrumental individual de cada um. Por isso que é o plano individual, né? Então, o plano individual de A não poderá ser jamais o plano individual de B, porque aquele plano é dele. E ele vai cumprir, porque se ele estabeleceu como meta, por exemplo, voltar a estudar, foi uma meta traçada por ele. Então, essa meta quem vai ter que buscar ele com apoio de todos, naturalmente. Então, é assim que se constrói o PIA, se fiscaliza, se acompanha. E eu reputo como um dos documentos mais importantes, ou talvez o mais importante, dentro de um processo de execução. A primeira coisa que eu faço, quando vou fazer uma audiência de reavaliação judicial, é ver o PIA, e saber se ele cumpriu as metas. Aí eu vou ouvir a equipe técnica e ouvir o adolescente. Atingiu a finalidade, ele cumpriu as metas, atingiu. Não é porque ele está bom, ele é muito bom, menino bom, não é porque ele atingiu as metas, mesmo que de forma meio que difícil, mas ele atingiu a meta traçada por ele. Então, o PIA é esse documento que serve de parâmetro para a execução das medidas, para manutenção, extinção, progressão da medida socioeducativa. Então, é de suma importância e bem oportuna a sua colocação, Bárbara. Diante a programação estabelecida, já previamente acordada, teremos um intervalo nesse momento, tempo suficiente para que se faça o devido encaminhamento para as salas.